Hoje vamos fazer algo diferente, vou levar vocês para passear comigo. A gente está saindo aqui, ó, das montanhas. Eu vou ir caminhando ao longo do rio até o centro da cidade. E vocês vão vendo aí as mudanças no ambiente, no som. Quem sabe vocês conseguem perceber diferença na energia também. Eu percebo. Mas o papo não é sobre energia, mas talvez seja tudo sobre o ambiente. Amanhã é Dia dos Pais, né, gente? E por muitos anos isso foi um grande gatilho para mim. Por muitos anos eu atribuí a culpa de ser borderline a esse abandono, esse corte que aconteceu na minha vida. Quando eu tinha aí 9 anos de idade, meu pai saiu de casa em definitivo. Houve um divórcio, uma separação. Momento que para mim foi muito difícil. Hoje eu entendo que para eles também, mas a gente, quando criança, a gente tem uma percepção um pouco centrada em nós, né? Eis aí a questão do narcisismo primário, né? De achar que a culpa da separação, das coisas ruins, né, foi exclusivamente sua, como se, coitadinha de mim, tivesse tanto poder assim com 9 aninhos de idade, né? Pois a gente amadurece, entra em processo terapêutico e percebe que não é bem assim que a banda toca. Mas fiquem à vontade, se inscrevam, compartilhe, curte esse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Como é o Dia dos Pais para vocês? Como tem sido? Comemorar dias especiais, vocês comemoram? É um gatilho. Eu sou Letícia Amorim, psicanalista, pós-graduada em musicoterapia, idealizadora do Border Sem Filtro, o grupo Rede de Apoio ao Borderline, 7 dias na semana, inclusive finais de semana e dias especiais. Vou parar aqui um pouquinho para vocês verem. Estou descendo, seguindo o rio, saindo aqui da montanha, indo pela estrada, em direção à cidade. E a gente vai junto nesse passeio. E eu vou contar um pouquinho da minha história com o meu pai e como eu ressignifiquei essa ferida que por muito tempo na minha vida foi um grande peso. Bom, como eu havia dito, ele saiu em definitivo aos 9 anos. Mas hoje, analisando, ele não foi lá presente assim, enquanto estávamos todos juntos, né? Minha mãe e meu pai tiveram um relacionamento um tanto quanto conturbado. Fatores deles próprios, né? Eu acredito que me tiveram num momento que talvez não tivesse sido o melhor momento para que uma criança viesse ao mundo, embora quisessem, né? O que eu tenho como dito por eles é que eles queriam ter um filho. Não foi algo, não foi um acidente, não houve uma rejeição ali, mas não havia preparo nem emocional, nem psicológico e muito menos financeiro. E aí vem o grande ponto inicial do papo, né? Muitas pessoas se realizam tendo filhos. Mas pensem bem se vocês estão
preparados para isso, né? É uma vida, é muita responsabilidade. Eu não me senti capaz até hoje, tenho 43 anos e continuo não me sentindo apta. E continuo achando que esse mundo não tá para brincadeira, principalmente para colocar mais um ser humano aqui nesse mundo que, sob o meu olhar, não está nem um pouco legal, nem um pouco acolhedor. E questão financeira pega, né, gente? Não vamos negar isso, né? A gente precisa ser honesto em relação a isso, né? E a dependência financeira gera alguns traumas, né? Eu cresci na casa dos meus avós. Eles ainda eram estudantes, meus pais, já estavam se especializando, se formando, se graduando, ou seja, não tinham uma renda para bancar uma vida independente, no caso ali dos meus avós. Então eles viviam sobre o mesmo teto. Isso já cria aí um dileminha, né? A quem a criança deveria respeitar? Era uma coisa que eu sempre me questionei quando criança. Será que eu obedeço a minha avó, a minha mãe, o meu avô ou o meu pai? Eu não sabia ali quem eu deveria honrar. Principalmente porque... Tudo bem? Ah, valeu! Boa! Principalmente porque as questões ali mal resolvidas dos meus avós foram transmitidas adiante, né? Havia ali uma coisa de não aceitação do estilo de vida, do jeitinho da minha mãe, do jeitinho do meu pai. Então, e estando sobre o mesmo teto, esse conflito ficava muito evidente. Isso dificultou bastante. Eu recebia muito ordens, né? Ordens, direcionamentos contraditórios, opostos, né? Minha avó falava A, minha mãe falava B, meu pai falava C e meu avô falava D. Então, tinha momentos que eu realmente não sabia o que fazer. E eu não queria desagradar ninguém, sabe? Eu ficava numa sinuca de bico. Se eu sigo o que a minha mãe falou, minha avó vai ficar extremamente ofendida e não vai gostar de mim. Veja aí, primeiro sinal de medo do abandono, né? Querer unir forças opostas, pensamentos, opiniões opostas, que era uma coisa impossível e era sempre um objeto de conflito. E isso me gerou um grande trauma, uma insegurança, uma tentativa de agradar a todos, me desagradando. Não saber dizer não, não saber me impor, né? Limites. Muito difícil para mim identificar aonde eu estou ultrapassando o meu próprio limite para agradar o outro. Estou fazendo por mim ou estou fazendo para agradar? Então, cresci nesse meio, a ponto de um momento na minha vida, eu me questionar do que era real e do que não era real. Porque haviam muitas mentiras também, sabe? Coisas que até hoje eu não sei se são realidade. A gente andou conversando em grupo sobre essa questão também. É uma questão que eu me questionava muito. Por eu não lembrar da minha infância, ter vários momentos ali de bloqueio que eu não lembro, não tem uma ordem cronológica muito bem clara na minha mente, a gente recorre à ajuda dos universitários, né? Pergunta para avó, para tio, para mãe, para pai, e vai se investigando, né? Para ver se aquela memória é real, para ver se aquela história
foi exatamente daquele jeito. Só que com cada um contando uma história diferente, você imagina como que eu fiquei. Fiquei mais confusa ainda, né? A um ponto de não saber nada sobre mim, né? Um falava que um conta uma história do meu nascimento, outro conta uma outra completamente diferente. Então, assim, é bem difícil para mim até hoje saber, entender o que de fato foi real. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: pouco importa o que é real. Importa como você se sentiu quando criança. Pouco importa a história que me contam. Porque a história do meu pai é oposta à história da minha mãe. Eles meio que têm um conflito até hoje, embora ambos não admitem isso. Fala que tá tudo bem, mas a gente visivelmente vê o tom da voz mudar, a expressão corporal mudar, o olhar mudar quando se toca no nome um do outro. E a gente vê que não tá tudo bem. Principalmente agora, com bastante estudo, psicanálise e tal, eu consigo identificar facilmente que não tá tudo bem. Mas se eles querem continuar na negação, que assim seja. Cada um tem o seu momento de despertar. E uma coisa que eu aprendi: o problema do outro fica com o outro para ser resolvido. E os meus, eu tratei de resolver, gastei muita grana e muito investimento de tempo, esforço, comprometimento para resolver. Então, graças a Deus, eu ressignifiquei o passado, esse abandono paterno, essa confusão dessas informações contraditórias aí, né? Não vou colocar como mentira, mas alguém não está sendo tão verdadeiro assim, né? Porque não pode ter tantas histórias tão diferentes. E é o que eu tô falando, hoje pouco me importa. Me importa como eu me senti quando criança. Eu me senti abandonada, invalidada, desprotegida, negligenciada. Eu me sentia um nada. Eu odiei ser criança. Eu odiava o Dia dos Pais. Chegando na escola, porque todas as criancinhas faziam cartãozinho, coisinha fofinha pro pai, né? E eu ficava assim: porra, pra que eu vou fazer isso, né? Eu não tenho pra quem entregar. E mesmo que ele apareça, porque sempre houve essa expectativa dele aparecer, ele não vai ser bem recebido. Eu não sei se eu vou poder entregar esse cartão para ele na frente da minha mãe. Eu não sei se a minha avó vai me permitir falar com ele. Então, eu ficava mal no Dia dos Pais. E depois que eu cresci, né, fui pra faculdade, fui viver minha vida, né, não mudou muito não. Só hoje mesmo. Olha só. Aê! Eu não sei o que é pior. Eu acho que o pior é ter os dois: a superproteção e a negligência no mesmo lar, que é basicamente o que eu tive. A superproteção nos faz sentir culpados. Eu me sentia muito culpada quando eu negava algo para minha avó. Eu me sentia devedora dela. Se eu não fizesse o que ela queria, do jeito que ela queria, eu estava sendo ingrata. Ingrata, inclusive, é a palavra que ela mais usava, né? Eu ouço a voz dela quando eu falo a palavra ingrata. Então, esse papo é para que vocês possam, nesse Dia dos Pais, se acolher como criança. Eu acho que a gente não deveria comemorar o Dia dos Pais ou das mães. A gente deveria comemorar o Dia dos Filhos também. Porque quando uma mãe e um pai nascem, teve que nascer essa criança, esse filho nasceu. Então os dois nasceram naquele momento que a criança veio ao mundo, uma mãe e um pai nasceram. Ninguém sabe ser pai, ser mãe,
Isso é uma experiência que vai sendo aprendida ao longo da jornada. Não tem um manual de instrução. E do mesmo jeito, ninguém sabe ser filho. A gente também vai se aprendendo, se percebendo como a funcionalidade da família é importante. A gente ocupar o nosso papel dentro daquela família. Ser filho, poder ser filho. Tem filhos que não estão podendo ser filhos. Tem filhos que são cobrados pelos pais o cuidado, o suporte financeiro, o suporte emocional. E não é esse o papel de um filho, né? E qual seria o papel de uma mãe e de um pai? Se essa mãe, se esse pai não tem preparo emocional e psicológico, vai buscar ajuda para você poder ser uma rede de apoio para o seu filho. Como que você vai ajudar o seu filho a perceber esse mundo em que vivemos sem que você nem começou ainda a sua jornada de autoconhecimento, de autorregulação? Então é complicado, eu acho que é muito fácil falar, ter um borderline em casa é tenebroso, mas o borderline não nasceu sozinho. Eu não estou aqui culpabilizando os pais em nenhum momento, mas o borderline não nasce sozinho, assim como um pai e uma mãe não nascem sem um filho nascer. E vocês estão juntos aí, nessa jornada, exatamente para aprender um com o outro. Isso que é um relacionamento. Relacionamento saudável e funcional precisa de esforço de ambos os lados. Não dá certo só o border ir para terapia, não, minha gente. Vamos entender isso de uma vez por todas. Então, talvez um bom presente para o seu pai amanhã seja um livro sobre borderline, seja uma mensalidade num grupo, como por exemplo nós temos o grupo de familiares e afins de borderline, para assistir uma palestra e começar a entender melhor sobre o transtorno e sobre si próprio, sobre o impacto que o pai e a mãe têm na vida de todos nós. E eles vão certamente lembrar da infância deles e vão perceber também o impacto que os pais deles tiveram na vida deles. Porque muitos traumas são geracionais. É por isso que eu evito sair, gente. Eu não gosto de ficar dando oi para todo mundo. Mas é uma coisa border, né? Eu me isolo. Hoje eu não saio de óculos e fone de ouvido, que é o que em geral eu faço. Mas estou trabalhando isso aí com vocês aqui. Então, eu acho importante a reflexão para o Dia dos Pais. Entender que seu pai, sua mãe, são seres humanos. Eles têm o direito de errar, de acertar, de consertar, de mudar, de se entender. Às vezes eles têm um transtorno também. E a gente, né, que quer tanto que eles nos entendam, que o pessoal aceite o transtorno de personalidade borderline sem essa visão preconceituosa e estigmatizada. A gente precisa entender também que eles também podem ter algum transtorno. E alguns dos atos deles podem ter sido motivados por isso. Não justifica, mas explica. Assim como nós mesmos, né? Quando a gente perde a mão, age por impulso, depois se arrepende, a gente se culpa, mas a gente queria muito que todos eles pudessem entender que não foi proposital, não foi planejado, não é uma manipulação, não é uma crueldade, não é mau caratismo. A gente precisa observar o comportamento, mudar o comportamento para que ele não cause sofrimento, nem para si, nem para os outros. Ou seja, galera, não deixe que o dia de amanhã seja um gatilho. Transforme o dia de amanhã num dia de reflexão.
eu acho que a gente pode começar a ressignificar essa criança ferida, abandonada, negligenciada dessa forma. Vamos passar o dia de amanhã sem expectativas, sem cobranças, sem a lente do passado no momento presente. Deixa o dia. Deixa o dia ser o dia. Viva o dia. No hoje. Não fica cavucando lá no passado o que aconteceu, não. E eu espero sinceramente que vocês todos possam ressignificar essa ferida do pai, assim como eu consegui com muito esforço, muito mesmo. Mas eu consegui e vocês conseguem também. E se vocês precisarem de ajuda, conta comigo. Eu tô aqui. Se inscreve. Meu WhatsApp vai estar fixado na primeira mensagem. A gente está aqui com um grupo de familiares, pais, mães, companheiros, amigos do Border. A gente está aqui com um grupo para o Border. Então, não tem desculpa, galera. Só vem. Se compromete com você mesmo. E se um dia te abandonaram, não seja você a pessoa que vai se abandonar no hoje. Vamos junto, que tem jeito.